Olá, boa noite a todos. Vamos dar mais início aí mais uma das atividades do grupo PET Matemática, que é a apresentação dos seminários, né, de iniciação científica, as quais os alunos do PET realizam, né? Hoje nós vamos ter aí a apresentação do aluno Cleomir Ribeiro, né, sob minha orientação, o título, né, é a utilização do software GeoGebra nas construções de desenhos geométricos. Cleomir, pode ficar à vontade para fazer sua apresentação. Então, boa noite. Assim como o Rafael já disse, meu nome é Cleomir Ribeiro. Eu sou aluno do curso de licenciatura em matemática da UFTM. E o trabalho desenvolvido por mim e pelo professor Rafael Peixoto é a utilização do software GeoGebra nas construções de desenhos geométricos. Então, por que da escolha desse tema? Visando o sistema tradicional de ensino de geometria, que normalmente ele é baseado, quando se trata de geometria, ele é baseado somente na limitação dos livros didáticos e do quadro e do caderno, há assim, uma grande defasagem no ensino de geometria. Eu, particularmente, vi pouca questão de geometria. Muitas das vezes o professor elencava que não havia tempo, né, para se dar as aulas devidas, e deixando apenas o foco para álgebra e aritmética. Então, a maioria das vezes, o ensino de geometria ele era jogado para o final do ano, e conforme fosse passando o tempo, às vezes não dava tempo de ser passado, às vezes ele é passado de forma supérflua. Então, visando isso, no meu particular, havia uma grande dificuldade para construir desenhos geométricos, pois, além da geometria ela ser bastante simplificada, não havia espaço para os desenhos geométricos. Então, eu particularmente quase não vi desenhos geométricos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E a gente trouxe essa ideia visando também na realidade que estamos vivendo, que é uma realidade em que o ensino está sendo baseado no ensino remoto, né? E muitas das vezes, para trabalhar os desenhos geométricos nessa forma remota, se algum professor vier ao caso de dar ele na forma remota, é bastante complicado sem a utilização de algum software, né? Se limitando somente a régua e o compasso, porque ele teria que ter um espaço grande, um quadro, por exemplo, para estar mostrando as construções, e ficaria difícil de os alunos estar visualizando cada movimento. Então, nossa ideia é, tentar contribuir, né, para esse ensino da geometria e trazer essa novidade, não a novidade não, mas trazer esse trabalho voltado para a realidade que estamos vivendo. Então, inicialmente eu vou falar sobre os desenhos geométricos. A importância dos desenhos geométricos, ele é importante porque ele desenvolve uma base para você estar podendo trabalhar em outras áreas a não ser a da matemática. Por exemplo, nos desenhos da engenharia ou nos desenhos técnicos, nos desenhos de arquitetura e assim por diante. Assim como todo desenho, ele é baseado também em postulados, ou seja, são os movimentos, né, que você necessariamente tem que seguir para estar podendo construir aquele determinado desenho. Então, o primeiro postulado dele diz o seguinte, que apenas os instrumentos permitidos no desenho geométrico são a régua e o compasso, que é aquele compasso comum, né, que a gente vê de ponta seca. E com esses materiais, podem ser executadas somente as seguintes operações. Que é a primeira, é assinalar um ponto geométrico pela intersecção de duas linhas, ou seja, quando você tem intersecção de duas linhas, você pode assinalar um ponto naquela intersecção, traçar uma reta completamente arbitrária ou uma reta arbitrária passando por um ponto, ou seja, você pode traçar uma reta sem ter um ponto ali, ou traçar uma reta
passando por cima de um determinado ponto. Traçar uma reta por dois pontos conhecidos, ou seja, você tem um ponto A e o ponto B. Tendo esses dois pontos, você pode traçar uma reta passando por cima deles. Traçar um arco de circunferência de centro e raio arbitrário ou um deles conhecido. Você pode traçar uma circunferência com um raio de um tamanho qualquer e centrado em qualquer ponto, ou traçar uma circunferência com um determinado raio e centrado em um determinado ponto. Traçar um arco de circunferência de centro e raio conhecido. Por exemplo, eu vou traçar um arco de circunferência que ele é centrado no ponto A e o raio dele é a distância de A até B, por exemplo. E transportar um segmento conhecido, né? Pegar um segmento com o compasso e tá transportando aquele segmento. O segundo postulado diz o seguinte: não é permitido fazer contas com a medida dos dados devendo ser obtida graficamente. Entretanto, são permitidas considerações algébricas na dedução ou na justificativa de um problema. Por exemplo, você tem lá um segmento, não é válido você pegar a distância daquele segmento com a régua e transportar ele. Então, você tem que estar transportando ele com o compasso. E você também não pode, por exemplo, se você quer construir duas setas iguais, você não pode estar medindo as setas e colocando elas com a medida da régua graduada, né? Então, não é permitido também, o terceiro postulado diz o seguinte, que não é permitido obter respostas à mão livre ou por tentativa de erro. Esses métodos podem levar à particularização da solução, que não pode se aplicar quando altera-se os dados do problema. Por exemplo, você não pode pegar, pede para construir uma reta perpendicular, por exemplo. Então, você não pode pegar lá, simplesmente traçar uma reta R e traçar uma reta S e dizer, por espontânea vontade, ou por tentativa de erro, que aquela reta R é perpendicular à reta R, ou é perpendicular à reta S. Se é assim, ter feito a construção passo a passo com a régua e o compasso. Então, esses são os três postulados que devem ser seguidos, né, para você estar desenvolvendo os desenhos geométricos, as construções dos desenhos geométricos. Então, dando uma ênfase assim, a gente trabalha também os desenhos geométricos nos anos escolares. Então, atualmente, os desenhos geométricos, eles deixaram de ser uma disciplina obrigatória. Os professores, visando que não havia, elencava que não havia tempo de dar essa disciplina e acabou deixando ela de lado. E como ela não deixou de ser uma disciplina de grade curricular, ela passa a não ser obrigatória. E outro obstáculo que os alunos enfrentam é que os livros didáticos, né, como os livros didáticos são a base da geometria, os livros didáticos em si, eles não propõem questões que envolvem as demonstrações, essas demonstrações dos desenhos geométricos. E acontece também que muitos professores, eles não conseguem construir geometricamente as figuras da geometria plana. Então, no entanto, esses desenhos geométricos, quando se há tempo, eles são presentes nos anos do oitavo e nono anos da educação básica. E a importância do desenho geométrico para a representação e visualização de conceitos geométricos. Então, é de suma importância trabalhar esse desenho geométrico nessas séries, porque através das construções, os alunos, eles possuem essas construções, elas se liam no raciocínio e na execução do conhecimento teórico dos alunos. Então, eles, com as construções, eles conseguem perceber o que está ocorrendo ali. E isso ajuda muito, nas vezes, da resolução de situações, problemas que envolvem a geometria. Então, as construções feitas com instrumentos, elas auxiliam no raciocínio e na execução do conhecimento teórico.
Ele desenvolve o conhecimento cognitivo do aluno, né, em relação a essa área da percepção. Ele consegue perceber melhor o que está ocorrendo nas construções, por exemplo, dos polígonos, quando você vai construir os polígonos. Então, ele consegue ter essa visualização melhor. Então, chegamos aqui na ênfase do nosso trabalho, né, que é a construção de desenhos geométricos por meio do software GeoGebra. Então, a gente consegue perceber, né, que a constante mudança que a informática está causando na sociedade. Então, a informática e a tecnologia ela está sempre se avançando, né? Ela está sempre se avançando, e com isso o professor ele tem que estar se adaptar a essas questões de evolução. Então, o professor ele também tem que usar a informática ao seu favor, e isso vai de consoante ao que diz Borba e Penteado, que o acesso à informática deve ser visto como um direito, e, portanto, nas escolas públicas e particulares, os estudantes devem poder usufruir de uma educação que, no momento atual, inclua, no mínimo, uma alfabetização tecnológica. Muitas das vezes acontece das escolas ter aqueles laboratórios de informática, né? Só que na escola ela fornece o laboratório de informática, mas ela não consegue fornecer a internet para esses computadores. Então, muitas das vezes, a direção também da escola ela acaba atrapalhando o planejamento do professor. Que às vezes o professor até quer levar os alunos para a sala de informática, mas às vezes a escola não fornece esse suporte. Então, ele acaba também se restringindo, não sendo somente culpa dele, então ele acaba sendo somente restringido ao usar o livro didático, o quadro, e somente aquilo, porque quando ele tenta fazer alguma coisa diferente, por exemplo, que é utilizar a internet, trabalhar, por exemplo, a geometria ou a matemática em si por meio de softwares, eles não conseguem pela devida falta desse recurso. Então, um ponto negativo também de estar trabalhando na construção de desenhos geométricos por meio do software de GeoGebra é que, às vezes, ele não consegue levar os alunos para a sala de informática. Então, o que ele poderia fazer? Então, ele poderia pegar o notebook e estar projetando o notebook, por exemplo, esqueci o nome, no projetor, e está mostrando somente ele trabalhando ali os movimentos, e o aluno não podendo trabalhar esses movimentos como se ele tivesse na aula de informática. Então, esse é um ponto negativo de estar trabalhando a construção de desenhos geométricos por meio do software GeoGebra, pela falta de recursos da internet nas escolas. Peraí, passei duas. Aqui, porque ficou fora de ordem. Então, uma das alternativas para estar auxiliando o professor, né, utilizar o software, ou o software mais assim requisitado, né, por muitos autores, é o software GeoGebra, que Jerônimo e Barros e Franco diz o seguinte: o software GeoGebra ele pode substituir satisfatoriamente o caderno de desenho geométrico. Podemos utilizar sua interface gráfica e suas ferramentas para traçar retas, ângulos e circunferências. Uma das vantagens do uso de GeoGebra é que as construções são dinâmicas, isto é, podem ser modificadas sem a perda dos vínculos geométricos, e isso permite que o usuário faça de grande quantidade de experimentações que lhe possibilita construir proposições geométricas. Então, muitas das vezes, essas construções geométricas pelo software GeoGebra, ela acontece seguindo um protocolo. Então, ele tem um protocolo de construção que, por exemplo, se surgir uma dúvida, vamos supor que o aluno se perca no meio da na construção do desenho. Então, esse protocolo, ele fornece o professor a estar voltando a construções sem ter que apagar, por exemplo, como se ele estivesse construindo no quadro, o desenho todo. E ele também tem as ferramentas lá de medições corretas, por exemplo, para ele estar conferindo se uma reta perpendicular ficou, por exemplo, se uma reta S ficou totalmente perpendicular a uma reta S, no final da construção você tem a ferramenta de ângulo
que você pode estar indo lá e calculando se realmente o ângulo deu 90 graus. Então, esse software ele fornece bastante recurso para o professor estar trabalhando dessa forma remota, sem que o aluno se perca. E caso ele se perca, ele pode estar voltando para o aluno visualizar os movimentos novamente. Então, com o avanço dessa tecnologia e com esses recursos que a internet fornece, os professores eles devem repensar sua prática docente. Ou seja, eles têm que se adaptar naquilo que está sendo fornecido, né? Não somente ficar no sistema tradicional, seguindo o livro, sem, sem, sem se renovar, e está adaptado a conhecer novas metodologias de ensino. E esse software, ele é uma ferramenta contribuinte no processo de aprendizagem do aluno, porque eu mutei aqui sem querer. Você pode estar trabalhando tanto a geometria, como a aritmética, ou como álgebra. Então, ele tem bastante recurso nele próprio. E, além disso, ele é um recurso gratuito e ele é compatível tanto com Linux, quanto Windows, ou quanto Mac. Então, ele é um software, bem dizer, que ele está disponível a todos. E esse software, ele força conceitos e propriedades em que o aluno tem mais dificuldade de visualizar alterações de posições e movimentos imaginários, como as limitações da reta, da semi-reta e de segmentos de reta, propriedades de polígonos, teorema de Tales, condições de existência de triângulos, e entre outros. Muitas das vezes o aluno ele tem, por exemplo, ele tem a dificuldade de diferenciar a semi-reta com o segmento de reta. Então, nesse software, ele mostra certo que uma semi de reta para um determinado lado ela é infinita e o segmento de reta ele é finito. Então, ele tem uma distância de um ponto A até um ponto B. Então, esse software ele fornece essa melhor percepção que os alunos podem estar tendo em relação a esses determinados conteúdos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de construções de desenhos geométricos no software GeoGebra. Aqui é um exemplo que eu construí utilizando o software GeoGebra. Então, essa construção aqui, ela segue um protocolo, onde eu coloco, por exemplo, o passo aqui e construo desse lado aqui. Então, que, por exemplo, eu vou mostrar a seguir como que funciona, mas eu vou estar dando uma explicada aqui mais ou menos. Então, por exemplo, aqui eu coloco aqui seja a reta R. Então, aqui eu venho aqui ao lado e construo a reta R. E aí eu coloco aqui o ponto B pertencente a esta reta R. Então, eu venho aqui e construo um ponto B que está pertencente a esta reta R. E se for fazer uma comparação, por exemplo, deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, aqui é umas construções geométricas com régua e compasso, onde você tem aqui a mesma construção. E se você for observar, aqui você tem uma melhor visualização do que está acontecendo. Por exemplo, aqui você tem que, utilizando a ferramenta do ângulo, você vê que realmente essa reta aqui ela é perpendicular à outra reta. E aqui você tem uma construção seguindo uma construção de régua e compasso, mas você não tem totalmente a percepção de que realmente aquele ângulo ali é de 90 graus. Aqui tem um outro exemplo, aqui é um traçado de uma perpendicular que passa por um ponto, não pertencente a uma reta R. Então aqui você tem um ponto, e a partir desse ponto você quer construir uma reta perpendicular, que passa pela essa reta R. Aqui tem um exemplo de construção de uma perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta, né? Que é a determinação da mediatriz. Aqui eu vou estar mostrando para vocês como que funciona mais ou menos o segmento desse protocolo.
Onde está a setinha para voltar? Deixa eu ver aqui. Tinha que ter uma setinha aqui para voltar. Tenta. Vai lá lá na parte de cima, lá naquele menu. Não, de cá. Isso. Não, onde você estava indo para cá mesmo? Aqui. Isso. Vê se. Aqui, abre essa janela, a primeira janelinha aqui. Essa aqui? Isso. Será que é esse aqui? Nesse Ícones. ícone de barra de ferramenta. Não, não Não, é não não. é. Deixa eu ver, volta lá de novo. Vamos ter que era para aparecer, né? Deixa eu ver se eu Não. consigo abrir outra aqui. Pera aí. Vou tentar abrir outra aqui. Não. Esse aí tá com. Esse aqui tem. Pera aí. Deixa eu achar esse aqui. Então, aqui do lado você tem o protocolo de construção, ou seja, tudo aquilo que você constrói tá fixo nesse protocolo de construção, e conforme você vai seguindo ele, vai aparecendo cada passo a passo. Por exemplo, aqui eu clico o primeiro passo, coloquei o título, traçada perpendicular que passa por um ponto não pertencente a uma reta. Então, o segundo passo, então aqui, ó, seja uma reta R, que é o texto, seja uma reta R. Então, o terceiro passo eu construo a reta. Então, a cada escrita que você for fazendo, você pode estar construindo o passo ao lado. Então, seja uma reta R, você vai construir a reta R ao lado, e um ponto B não pertencente a esta reta R. Então, aí você pega o ponto B, que ele não pertence a esta reta R, e a partir disso você faz o seguinte, então você vai traçar uma circunferência centrada no ponto B, que intercepte a reta R em 2 pontos. Então você traçou a circunferência centrada no ponto B, que vai interceptar a esta reta em 2 pontos. Então aí e o seguinte marca a intersecção da circunferência com a reta R. Então nessa intersecção aqui você vai marcar 2 pontos. Então você vai ter o ponto D e o ponto E, que é a intersecção da circunferência com a reta. E o próximo passo é traçar uma circunferência centrada no ponto D com um raio maior que a metade do segmento DE. Então você vai traçar uma circunferência centrada nesse ponto aqui, que vai ser maior que a metade, ou seja, ela tem que ser maior que pelo menos até aqui, você visualizando, que é a metade desse segmento. Então aí você vai e segue o passo. Então agora você traça uma circunferência centrada no ponto D, com um raio maior que a metade do segmento DE. O próximo passo é traçar uma circunferência centrada no ponto E, com o mesmo raio da circunferência centrado no ponto D. Então agora você vai centrar a circunferência nesse ponto aqui e vai traçar. Você pode estar utilizando a régua compasso, né, para traçar a circunferência com o mesmo raio da circunferência centrada no ponto D. Então você traçou a circunferência centrada no ponto E, né, com o mesmo raio da circunferência centrada no ponto D. E aqui você observa que ela teve uma intersecção em 2 pontos, né? Então o próximo passo seguinte é marcar as intersecções das circunferências D e F, que são essas aqui, D e F. Então você vai ao lado e constrói, marcando os pontos. E traçar uma reta que passa pelas intersecções das circunferências de D e F. Então, você vai passar uma reta, né, que passe por esses 2 pontos. Então, aqui você passou uma reta.
E no final você pode estar utilizando a ferramenta de ângulo para ver se realmente essa reta é perpendicular à reta R. Então, a gente utilizando a ferramenta de ângulo, a gente viu que realmente, de fato, isso acontece, que elas formam um ângulo de 90 graus. Então, com isso, você tem um passo a passo, né, do traçado da perpendicular, que passa por um ponto não pertencente a uma reta. Então, por exemplo, julgamos que o aluno se perca, por exemplo, no traçamento das circunferências com raios semelhantes, com raios iguais. No caso do professor, se ele tivesse no quadro, ele teria que apagar totalmente o desenho. Então, com esse protocolo de ensino, ele pode estar voltando aqui, por exemplo, aí o aluno se perdeu aqui. Então, ele vai sanar a dúvida do aluno nessa questão e continua construindo o desenho. Aí o aluno, com isso, ele tem uma melhor visualização. Porque caso se corresse ao contrário, o professor teria que ter um trabalho, teria que voltar ao passe inicial. Então, esse é um exemplo de construções geométricas. Eu vou abrir outro aqui. Então, aqui eu tenho uma construção, eu tenho uma construção geométrica que fala da perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta. Então, aqui eu venho aqui e exibo o protocolo de construção. Eu não estou entendendo por que esses aqui não tá aparecendo. A setinha. Volta no anterior e dá uma olhada no menu para ver o que está marcado. Pode ser uma questão de configuração. Vai nas outras abinhas. Não, tá tudo certo. Eu olhei anteriormente também tava aparecendo, não sei porque agora não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui um outro. Esse que aparece. Então aqui você vai ter o traçado de retas perpendiculares. Então, o traçado de uma reta perpendicular que passa por um ponto qualquer pertencente a esta R. Esta reta R. Fecha essa outra janelinha de baixo aí, ó, a do canto. Essa aqui. Isso, não precisa dela. Então, aquele anterior, a gente traçava um ponto, né, que não pertencia traçava uma reta uma reta perpendicular a um ponto que não pertencia à reta. E agora esse aqui você vai traçar uma reta perpendicular que passa por um ponto qualquer pertencente à reta. Então, o primeiro passo é seja a reta R. Então, eu venho aqui ao lado e construo a reta R. E o ponto B pertencente a esta reta R. Então, você pega um ponto B, um ponto B qualquer. Eu traço uma circunferência com o centro no ponto B. Uma circunferência de raio qualquer, centrada no ponto B. Eu marco os pontos de intersecção da circunferência com a reta. Então, aqui eu peguei o ponto D e o ponto E. O próximo passo é traçar uma circunferência com o centro no ponto D e com o raio marco o segmento DB. Então, eu vou traçar uma circunferência centrada nesse ponto, que o raio seja maior que esse segmento DB aqui. Então, aqui eu traço a circunferência e eu repito o mesmo processo com a circunferência centrada no ponto E, que esse raio dessa circunferência tem que ser maior que o segmento EB. Então, eu marco a intersecção das duas circunferências.
E por meio desses dois pontos, da intersecção das duas circunferências, eu traço uma reta. E no final eu posso estar utilizando a ferramenta de ângulo para verificar se essa reta ela é realmente perpendicular a esta outra aqui. Então, de fato, né, utilizando a ferramenta de ângulo, isso acontece, porque as duas formam um ângulo de 90 graus. Então, a ideia do nosso trabalho é isso, tá trabalhando essas construções geométricas, né, de forma que a gente avance. Voltando aqui. Então, os objetivos do nosso trabalho é fazer uma proposta de um curso futuro para as séries escolares ou para um mini curso no ensino superior. Esse caso, se a gente fosse aplicar esse curso nos anos escolares, né, a gente aplicaria em tese no 8º ou no 9º ano, e também propor um auxílio nos estudos futuros em relação às construções geométricas por meio desta iniciação científica. Então, está auxiliando futuros pesquisadores por meio do nosso trabalho. E aqui estão algumas referências que eu utilizei para elaborar a apresentação. E é isso. Olá, Cleomir. Então, muito obrigado aí pela sua apresentação, né? Então, vou abrir para perguntas, né? Então, fica aberto aí para o pessoal que está nos assistindo. Se quiser já fazer alguma pergunta, só parabenizando aqui no chat. Alguém quer perguntar alguma coisa? Cleomir, são coisinhas que a gente, né, depois a gente tem que ir consertando, né, corrigindo. Quando lá nas construções, né, que a gente está fazendo com GeoGebra, quando você fala reta, você está construindo apenas um segmento, tá? Então, como a gente quer já que você quer uma reta que passa por exemplo, uma reta que é perpendicular, então faz a construção da reta, já que você tem dois pontos, faça a construção da reta, em vez de só fazer a construção do segmento, entendeu? Aham, não, ok. É Ok, só uma obrigado, professor. alteração nesse sentido, só para ficar claro, porque agora você fala, né, que vai pegar a reta passando por esses dois pontos, mas constrói só apenas um segmento. E aí o ideal é, ó, nós vamos construir a De reta. fato, construir a reta, né? Sim, Isso. ok. Mas gostei muito do trabalho, gostei das leituras que você andou fazendo aí também, né? Achei legal essa dinâmica que você colocou a construção de um lado e, né, como fala, né, a demonstração de um lado e a demonstração, assim, né, escrita de um lado e a construção do outro, né, fazendo um paralelo entre os dois. Acho que ficou bem legal esse formato. E acho que talvez, assim, para as próximas construções, claro, seguir esse modelo e às vezes, em vez de colocar talvez o protocolo, né, do lado, igual estava na primeira, por exemplo, no primeiro exemplo, colocar ou o protocolo em cima, como você colocou. Porque, na verdade, o que a gente precisa do protocolo ali é só as ferramentas de passar para frente, para trás, Isso. que tem nele, né? Eu Então, não sei que anteriormente eu estava olhando aquelas construções que eu ia apresentar, elas sendo as principais que eu ia apresentar. Elas estavam com a ferramenta de passar e voltar. Agora, na hora da apresentação, mas isso deve ser ela. algum erro de configuração Mas depois eu vou estar olhando. depois a gente conserta. Isso é coisa simples. Mas é legal seria, assim, talvez colocar esse protocolo de construção, mais ou menos o formato, né, das apresentações, assim, do GeoGebra aí, no caso, sendo mais ou menos nesse no formato do último, entendeu? Coloca Aham, lá não, para sim. cima, se for o caso, joga lá para cima a parte superior aí, Em cima ali tem uma melhor visualização, né? Da isso, porque aí você não ferramenta. precisa ver o que está acontecendo no protocolo, né? O importante é você estar passando, porque assim, o importante ali é a pessoa enxergar o que você está escrevendo, né, de um lado da tela, e falar, olha, agora a gente vai pegar uma reta. E aí,
do outro lado você mostrou, então beleza, pegamos uma reta, agora a gente vai pegar um ponto. Do outro lado você mostrou que pegou o ponto. E o interessante desse protocolo também é que você consegue colocar a legenda do que está acontecendo também nele. Então, por exemplo, você tem a construção, né? Que Uhum. ele mostra os pontos, né, elaborados e a construção feita. E você pode também estar colocando uma legenda nele ao lado. Por exemplo, se eu quero construir uma circunferência, vamos supor, de raio qualquer, centrado em um ponto qualquer, por exemplo. Então Uhum. eu posso tá colocando essa legenda ao lado. Entendi. Não, legal. Às vezes é possível, né? Agora tem que depois dar uma estudadinha no programa mesmo, no programa GeoGebra, que às vezes você pode colocar esses pontos os comandos, né, de passar para frente, voltar e tudo mais, dentro do próprio, dentro do Sim, próprio, da sim. janela, por exemplo, de álgebra 2, da janela de visualização. Eu Eu cheguei até a acho, olhar alguns vídeos que é, tinha mais ou menos uma ideia parecida. eu Só que em acho, outros conteúdos, por sim, exemplo. mas eu acho que é possível fazer isso. Agora eu só não me, assim, não recordo como que é, mas depois a gente tenta fazer, mas assim, provavelmente deve ser criar botões, igual o GeoGebra tem Sim, essa funcionalidade, que aí que a gente não precisa ficar abrindo mais o protocolo, entendeu? Que eu acho que fica o ideal, porque é bom separar a tela em duas, para até a tela ficar, né, grande o suficiente para você poder fazer as construções. Mas tá legal, gostei aí do trabalho, né, do que você está fazendo aí. E, bom, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aí para me interromper, né, ou perguntar no chat. Só por enquanto, parabéns aí, né, parabenizando você pela apresentação, né? O Victor gostou do tema, né? Falou que achou interessante. Bom, né? Então, como eu sou orientador, eu não tenho muitas perguntas para fazer. Então, é uma pergunta assim, no sentido das construções. É, ainda falta, assim, você chegou a dar uma olhada, né, em outras, em quantas construções assim, vão ser necessárias? Você chegou a fazer uma folheada assim você fala assim, se umas construções mais aprofundadas, no caso? de forma geral, né? Assim, você está selecionando algumas construções apenas? Como é que você... Não, eu estou seguindo passo a passo. Por exemplo, começa com a reta perpendicular, depois eu passo por reta do ponto médio, aí depois vem as construções daquelas divisões de partes iguais, né? Por exemplo, dividir uma circunferência em 4 partes iguais, por exemplo. Eu estou usando como base um caderno de desenhos geométricos da escola. Agora eu não me recordo o nome, mas eu estou seguindo como base um caderno de desenhos geométricos. Então eu sigo ele, né? Eu sigo ele, só que as construções dele são baseadas no, nas construções de régua e compasso, né? Então, visualizando ele, eu adapto para as construções realizadas no software de GeoGebra. Ah, tá. Então, a princípio, assim, as construções que está fazendo está seguindo mais ou menos o que esse livro, a apostila que você está Sim, pegando isso. aí está seguindo, né? As construções. Não estou selecionando, tipo assim, ainda não estou selecionando, não. Estou seguindo, tendo ele como base, como um caminho para eu seguir. Entendi. Uhum. Não, perfeito. Alguém mais? Não? Bom, gente, então gostaria de agradecer aí ao Cleomir novamente pela apresentação, né? Parabenizá-lo aí pela apresentação e pelo trabalho, né? Tá ficando, tá ficando legal, tá ficando mais ou menos naquele formato que a gente estava querendo fazer mesmo. Acho que uma coisa interessante, né? Quando for, talvez fosse fazer uma aplicação na escola, é a gente tentar mesclar as duas coisas, sabe? Assim, você colocar, né, de uma forma digital, né, para o aluno poder visualizar, mas E também depois você construindo o quadro. construindo o quadro, exatamente. Então, Assim, assim, você vai fazer as duas coisas, assim, o professor, né, o material que depois o professor pode utilizar para fazer as duas coisas, né, ele pode projetar no quadro, porque agora, como as construções já estão prontas e tudo mais, então é com um clique, então não tem essa questão toda, mas você também no quadro e fazer
né, com régua compasso, porque assim, você fala para os alunos, nós aqui eu vou mostrar o passo a passo, mas a gente vai fazer também com a régua compasso. E aí o professor, né, pode estar utilizando o quadro, então, para fazer também a construção do lado, né? Acho que ficaria bem interessante isso aí. Não, ok. Uhum. Perfeito, então. Então, gostaria de agradecer de novamente, parabenizá-lo. E é isso. Então, agradecer a todos que puderam participar hoje aí, né? E nos vemos num próximo seminário, né, do Grupo PET. Até mais então, pessoal. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Cleomir. De nada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Vou interromper a gravação.